Bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, pão quentinho chegando para você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro cedinho para começarmos a vida, começarmos o dia animados pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe, que o Espírito de Deus os toque, os faça viver segundo a graça e a misericórdia de Deus, confiantes na bondade do Senhor. Aleluia por isso. Bem-vindos. Ontem, quando eu me encontrei com você, no final do dia, eu trouxe a palavra de Deus que nos faz lembrar a respeito do plano perfeito de Deus de trazer luz a respeito de como o Criador estabeleceu conexão comigo e com você e nos fez saber pela sua bendita palavra que nem mesmo a morte pode nos separar do grande amor de Deus. E falei a respeito do que é preciso saber, que o Senhor Jesus diz em sua palavra que quando um de nós morre, ainda não vai para o céu ou para o inferno, mas aguarda até que Jesus Cristo volte, aguarda no túmulo, como Jesus aguardou no túmulo, como Lázaro, e há a ressurreição segundo a palavra, a vontade de Deus. No tempo oportuno, nós viveremos a bendita ressurreição, a ressurreição dos mortos. E uma das amigas seguidoras, ela inclusive é recente, minha seguidora, me escreveu uma pergunta muito interessante e eu tive a oportunidade de respondê-la. Ela me perguntou, mas Darleide, como estaria o céu? Vazio? Somente os anjos? Interessante essa pergunta. Ela disse que está conhecendo agora a palavra de Deus, mas eu senti uma genuína vontade de saber mesmo o que acontece nesse plano. E eu tenho a grata satisfação de te lembrar que nós não fomos feitos para o céu. O céu é o lugar de Deus. O céu é o lugar de Deus e os santos anjos que o adoram. O céu é o lugar da majestade do Senhor. Lá é o lugar do Santo dos Santos. Nós fomos criados da terra, criados para a terra, e a promessa do Senhor é que quando toda a dor passar, toda a agonia chegar ao seu fim, sabe o que será feito? Um novo céu e uma nova terra. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus. Os seus servos o adorarão, o contemplarão e contemplarão a sua face, e na sua testa estarão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará no meio deles e reinarão para todo o sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Quando estas coisas se dará? Quando exatamente diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, ou seja, não há mais separação entre nós. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia:
Eis o tabernáculo do Deus vivo com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verdadeiras, a palavra do Senhor. Não é lindo? É lindo. O que o Senhor promete, Ele faz. O que o Senhor estabelece não pode falhar. E a palavra diz que o Senhor fará uma nova terra, e este céu que os nossos olhos enxergam também será novo. Mas o lugar de Deus, o tabernáculo de Deus, aquele é o lugar dele nos céus, onde os anjos do Senhor o adoram, o servem, onde no lugar de Deus, na habitação do Deus Altíssimo, se manifesta toda a sua glória. Não fora assim quando a palavra descreve que houve luta no céu, que também está em Apocalipse, capítulo 12, quando o Senhor nos faz saber que houve luta no céu. Satanás, quando ainda era chamado Lúcifer, intentou tomar o lugar de Deus, sentar no trono de Deus, dividir a glória de Deus. Com ele era o seu desejo. E não teve como tirar esta maldade do coração de Lúcifer. Ele que era o anjo principal, ele que estava diante de Deus, ele que servia a Deus, ele era o querubim ungido na presença do Senhor. Mas o mistério da iniquidade se revelou no coração de Lúcifer e ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Mas o Senhor Deus e os anjos que não se convenceram da mentira de Satanás, glória a Deus, tiveram que enfrentá-lo fisicamente. Houve desarmonia no céu. E aqueles que intentaram contra o Criador tiveram que ser expulsos e foram expulsos todos eles, Satanás e a terça parte dos anjos do céu. Imagina que uma mentira pôde tirar da presença do Deus Altíssimo a terça parte dos anjos. Olha o risco que nós corremos. Nós, humanos, já tão degradados por conta do pecado, uma mentira pode nos tirar da presença de Deus. Nós podemos ser enganados por Satanás. Nós podemos ser tirados da presença de Deus por causa dos enganos bem feitos, bem elaborados de Satanás. Isso é um perigo. Por isso que nós precisamos atentar para o que está escrito. Por isso que nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos entender e conhecer o que está escrito, para que os nossos olhos sejam abertos pelo Espírito Santo e não sejamos enganados por Satanás. Por isso que ontem eu trouxe a palavra de Deus a vocês, no final do dia, e está salvo aqui na live anterior, para que nós tenhamos a atenção de saber o que acontece com os mortos, já que nós estamos agora sentindo o cheiro de morte no ar como nós não víamos, não sentíamos há tanto tempo, mesmo sabendo das mortes de todo dia, mas não como agora, contabilizando os mortos, os queridos, os familiares de amigos. E aqui tem pessoas que me pedem oração porque os seus queridos estão contaminados pelo Covid-19. Já passamos dos 15 mil mortos em 2 meses e meio, 3 meses. É preciso então aproveitar esse tempo para não somente falarmos sobre a morte, mas falarmos sobre a vida que o Senhor nos garantiu quando disse: ainda que morra, viverás. Mas eu também aproveito para dizer daquilo que está na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos faz saber
que a alma é mortal e só Deus é imortal, como nós falamos ontem. Mas aqui eu trago a você a palavra de Deus que nos faz saber que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, Ele virá com grande glória, miríades e miríades de anjos. Haverá a ressurreição dos mortos. Os que creram no poder de Deus ressuscitarão para a vida. E então nós seremos levados à presença do Senhor. À presença de Deus nas alturas dos céus. E nós seremos tirados da terra. E nós seremos levados para a glória de Deus, o Pai, a glória de Deus, o Filho, que nos virá buscar. Virá buscar o resultado do trabalho do Deus Espírito Santo, que terá se movido como se move hoje entre nós e em nós, para nos fazer amantes da palavra de Deus, entregues à palavra do Senhor, ao assim diz o Senhor, ao Espírito do Senhor, para andarmos em novidade de vida, segundo a eleição de Cristo Jesus. Mas assim como a terça parte dos anjos foram enganados no céu, é muito possível que muitos dos escolhidos do Senhor também sejam enredados pelas mentiras de Satanás aqui. E muitos perderão a oportunidade de viver na presença de Deus, na glória de Deus, porque serão enganados aqui com as mentiras, os enganos muito bem elaborados, as ideias que são muito aceitas por aqueles que não conhecem de fato a palavra de Deus. Conhecem a superficialidade dela, conhecem textos daqui e dacolá, mas não têm verdadeiramente a revelação do que está escrito. E não é verdade que nós temos uma alma imortal. Nós somos mortais. E ao morrer nós somos levados ao túmulo, e no túmulo permaneceremos como quem dorme. A mesma expressão que Jesus usou quando soube da morte de Lázaro. Ele disse que Lázaro dorme e os seus discípulos não entenderam, porque a notícia era de que Lázaro estava morto. Mas Jesus dizia que ele estava dormindo porque é uma forma de nos fazer saber que quando morremos, nós voltamos ao pó, até que o Deus dos céus volte para nos fazer sair do túmulo um por um. E alguns saindo do túmulo receberão, ou os que saírem do túmulo tendo antes da morte aceitado a Jesus, receberão o galardão da vida eterna. Ressuscitarão plenos num corpo incorruptível para nunca mais experimentar a morte. Seremos levados para a glória de Deus, então estaremos com Deus por 1000 anos, como está escrito no Apocalipse. E nesse tempo, acontecerá algo na terra. Satanás e seus anjos, e os que foram enganados por Satanás, num processo, enquanto os santos de Deus estarão na glória de Deus o Pai, e o Senhor Deus, com toda a sua honestidade e o seu amor, mostrará aos santos como se dará o juízo e por que cada um dos que se perderam. E ao final daqueles 1000 anos, o Senhor voltará e agora será o juízo final. Finalmente, Satanás e seus anjos, Satanás e seus seguidores serão destruídos de uma única vez e para todo sempre. Então se fará um novo céu e a nova terra, e nós habitaremos na terra nova. Nós estaremos na terra renovada. Nós viveremos aqui, na terra, só que refeita, restaurada para a glória de Deus.
E o Senhor, Ele mesmo, se fará presente em nosso meio, como eu li no capítulo 21 do Apocalipse. Eu trago a vocês a palavra do Senhor como ela está, mas é óbvio que para os que não têm o conhecimento do que está escrito, vai precisar de mais tempo para estudar e eu posso te ajudar nisso. Você pode acessar o site biblia.com.br, biblia.com.br. Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos entender como está previsto, como está declarado que será os nossos dias, mesmo quando tudo isso desabar, mesmo quando tudo isso passar. O que será? Será aquilo que o Senhor planejou? Será um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Escreva estas palavras, porque elas são fiéis. A melhor coisa da vida é ser cristão e conhecer a palavra de Deus. É mesmo quando muitos de nós estamos ansiosos pelo que virá, preocupados com os dias que se levantam diante de nós, com as suas garras de desconforto que nos deixam muitas vezes desconfortáveis mesmo com o que está por vir. Mas os cristãos vivem algo extraordinário. Podem tomar a palavra de Deus e ir à última página e saber como será. Como será, Darleide? Eu estou com medo, eu estou preocupado, ansioso, eu estou muito infeliz, inseguro com o que nos está acontecendo agora. Calma, calma. Toma a palavra de Deus. Toma a última página da palavra de Deus. A última página. Vai ali. Lê o que está escrito. Esse é o fim. Esse é o fim. O melhor dos fins. O melhor dos fins está escrito. O Senhor deixou revelado para nós. Não é para ficarmos tateando no escuro, daqui para colar, pensando, meu Deus, o que será? O que será? O que de pior pode nos acontecer? Quais são as coisas terríveis que nos podem acontecer? Que venham tirar de nós o sossego, se eu posso ler a palavra e o último capítulo da história está revelado. Jesus voltará. Ele guardará o seu povo da corrupção final. Ele guardará os seus filhos, os filhos que aceitaram o seu filho Jesus. São aceitos, reconciliados com o coração do Pai. O Espírito dele nos é dado para habitar em nós. Nossa mente é guardada do desespero. Nós somos guardados da agonia, do desespero, da angústia de morte. O Espírito Santo nos consolará. E ainda que passemos pela angústia de Jacó, nós seremos sustentados pelo Senhor. Ainda que sejamos nós os que passaremos pela angústia de Jacó, assim como Jacó fora salvo da sua angústia, nós seremos também. E se no pior dos cenários, o que nos pode acontecer? A morte? Se morrermos em paz,
temos paz com Deus. E como bem disse o apóstolo Paulo, se viver é lucro, vivemos para Deus. E se morrer, também é lucro, morreremos em Deus. E no soar da última trombeta, como que num piscar de olhos, nós seremos ressuscitados para a glória de Deus. E eis que se dará o plano final da salvação do Senhor, se dará quando nós e o Senhor nos encontrarmos na glória. E enquanto estivermos lá, num tempo, nos 1000 anos, o Senhor Jesus volta com os santos outra vez, agora para pôr fim a Satanás. A raiz e os ramos serão destruídos. Infelizmente, serão destruídos juntos aquele que desprezou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e precisou enfrentar a face do Senhor, o juízo do Senhor, sem a intercessão de Jesus, porque não aceitaram. Mas para nós, os santos, os que creem em Jesus Cristo, os que o aceitam como Senhor e Salvador, aqui está. Quando você estiver muito agoniado, quando você estiver muito inseguro, muito infeliz, muito ansioso, muito ansiosa, por favor, abra a palavra de Deus na última página, no último capítulo. Leia o que está escrito na última página. Leia Apocalipse 21 e 22 e tenha paz. O fim está escrito. É Jesus comigo, Jesus contigo, é Jesus com os seus filhos, é Jesus por toda a eternidade, habitando no meio de nós, na nova terra, no novo céu. Eis que tudo passará e será-nos dado a oportunidade de viver uma vida nova, numa terra nova, de um jeito novo, na presença do eterno Deus. E é isto. Eu te trago essa palavra de fé, eu te trago essa palavra de luz, a palavra revelada no Apocalipse, que quer dizer revelação de Jesus Cristo aos santos. A revelação de Jesus Cristo para você é que a última palavra é a palavra de Deus. A última palavra não é a palavra da morte. A última palavra não é a palavra da doença, da enfermidade, do desespero e da agonia. A última palavra é a palavra de Deus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará o flagelo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Esta é a última palavra. Esta é a última palavra. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Apocalipse 22, versos 20 e 21. Acalme o seu coração. Tenha paz. A última palavra é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Não tema a morte. Não tema o desespero. Não tema a angústia. Não tema, tenha paz em Deus, se fortaleça em Deus, creia no poder de Deus e seja feliz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você e de mim. Que o Senhor nos visite com sua misericórdia, nos dê um dia feliz, nos dê um dia de paz, nos dê um dia de glória, com o coração em Deus, recebendo do Senhor a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo, cuidando da nossa mente, cuidando de tudo que temos, de tudo que somos,
nos dando paz, mesmo em meio a tantas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus eterno. Amém. Um grande abraço para você. Obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, segundo a graça do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Um grande abraço. Bom dia.